Essa manchete do jornal O Povo é igual à manchete de todos os grandes jornais do país. É o assunto do dia, esse julgamento dos primeiros réus que foram denunciados pelo Ministério Público Federal por tentativa de golpe militar, inclusive matando o atual presidente Lula, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse é o tema, é o assunto principal de hoje em todo o país. Mas antes de falar propriamente desse assunto, que nós vamos transmitir toda a sessão do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que inicia daqui a pouco o julgamento desses primeiros 8 réus. São mais de 2 dezenas de réus nesse processo. E o Supremo Tribunal Federal dividiu por grupos. Este primeiro grupo, que começa a ser julgado hoje, que tem, pela ordem alfabética, as seguintes pessoas, os seguintes réus: Alexandre Ramagem, o almirante Almir Garnier, o Anderson Torres, o Augusto Heleno, que é também um general da reserva, Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, Mauro Cid, que é um coronel do Exército, que era ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, o general Paulo Sérgio Nogueira e o general Walter Braga Neto. A TV da Transparência vai transmitir essa sessão importante a partir das 9 horas. As imagens da TV Justiça e do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas antes disso, nós destacamos hoje no blog do Edson Silva uma matéria sobre a Etice. A Etice é essa empresa de telecomunicações do Estado que tem dado muito o que falar. Ela agora foi notícia nacional em mais de um escândalo. No ano passado, nós demos várias notícias aqui na TV da Transparência e no blog do Edson Silva sobre escândalos na Etice. A Etice tem contratos com vários órgãos da administração estadual. Ela é uma empresa do Estado, mas tem contrato com vários outros órgãos do Estado, no montante de quase 2 bilhões de reais só neste ano. Quase 2 bilhões de reais. Ou 1,960 bilhões de reais. Esses números estão no portal da transparência do próprio governo do Estado. No ano passado, o primeiro grande escândalo, que foi atacado pelo Tribunal de Contas do Estado, a conselheira Patrícia Saboia sustou uma licitação viciada de aproximadamente R$500 milhão. E agora, mês passado, a mesma conselheira Patrícia Saboia sustou uma outra licitação com indícios veementes de vício
de mais de 200 milhões de reais. Em um ano, 2 grandes escândalos envolvendo licitações viciadas na ETIS. Na matéria que nós publicamos hoje no blog do Edson Silva, nós mostramos as outras matérias que publicamos no ano passado sobre esses escândalos. E uma dessas matérias compara a ETIS à SOP, a Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará, quando administrada pelo Quintino Vieira. Era um homem apelidado de Quarentinha, que era o percentual que ele cobrava das construtoras que trabalhavam para o Estado, que ele cobrava como propina. Ele foi exonerado do cargo pelo governador Eumano de Freitas, depois de uma série de denúncias, inclusive do ex-governador Ciro Gomes, apontando que aquele setor do Estado só fazia obras no território cearense, cobrando propina. Pois bem, hoje, na matéria que nós publicamos ainda no ano passado, tem um comparativo da ETIS com a SOP. São várias as denúncias de irregularidades que desembocam em desvio de recursos públicos. As 2 providências adotadas pelo Tribunal de Contas do Estado foram providenciais, mas o Tribunal de Contas do Estado já deveria ter determinado uma tomada de conta especial. É aquela que os técnicos do tribunal vão lá na empresa esmiuçar a documentação e aí sim estancar o rombo, se é que há, e tudo indica que há, por conta dessas 2 decisões tomadas pelo TCE. Na primeira decisão, lá ainda no ano passado, depois de concedida a liminar pela conselheira Patrícia Saboia, suspendendo a licitação viciada, a decisão dela foi levada ao pleno do tribunal para confirmação da decisão ou alterar a decisão. O pleno, por sua unanimidade, confirmou a decisão. E lá, na discussão, ouviu-se coisas de arrepiar com relação a essa ETIS. O conselheiro Ernesto Saboia foi um dos que disseram lá que a ETIS tem uma caixa preta. Caixa preta. Na política se falava em mala preta. Ele disse que o conselheiro Ernesto disse que na ETIS tem uma caixa preta que precisa ser aberta. E já faz tempo que essa caixa preta deveria ter sido aberta. Com mais essa informação, essa última decisão da conselheira Patrícia foi notícia do jornal O Globo, no blog do jornalista Lauro Jardim. Ele publicou essa nota dizendo da suspensão dessa licitação viciada que ia ser feita lá na ETIS de mais de 200 milhões. Tem um grupinho de empresas, um grupinho muito pequeno, e uma que é a líder absoluta lá, que ganha tudo na ETIS. Ora, a ETIS, repito,
tem contratos com vários órgãos do Estado, Secretaria de Segurança, Secretaria da Fazenda, Secretaria do Planejamento, Secretaria da Cultura, Secretaria da Educação, somas vultosas. Por isso que os contratos todos somam aproximadamente 2 bilhões de reais. É muito dinheiro que, por conta desse montante vultoso, exige uma fiscalização mais ativa do Tribunal de Contas do Estado e dos outros órgãos de controle externo. A Assembleia não se fala porque ela não fiscaliza absolutamente nada, mas o Ministério Público Estadual poderia dar a sua contribuição. Além de que o próprio governador é humano, até mesmo antes de exonerar essas pessoas que estão manchando uma parte do seu governo lá na ETICE, antes mesmo de exonerar essas pessoas, mandar a polícia técnica, o pessoal da Polícia Civil, para ir lá, já que a Corregedoria ou a Controladoria do Estado ainda não disse a que veio com relação a essa questão. Dito isto, voltemos ao problema, ao assunto do dia de hoje, o julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, dos primeiros 8 réus denunciados pela Procuradoria-Geral da República como os cabeças de um golpe de Estado que eles tramaram, segundo a denúncia do Ministério Público, e constatado no curso desse processo crime que tramitou e tramita, está na fase final, mas tramita na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. São os julgadores desses primeiros réus, nós já citamos, vamos repetir, o Alexandre Ramagem, o Almirante Garnier, o Anderson Torres, o General Augusto Heleno, o próprio Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, o Coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens, o primeiro do presidente Bolsonaro, e os generais Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Este está preso numa das unidades do Exército no Rio de Janeiro. E já faz alguns meses. Pelo andar da carruagem, tudo indica que ele vai apenas mudar de local de prisão. Porque, ao que tudo indica, será um dos condenados à prisão. São os julgadores, os ministros Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, ministra Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Esse julgamento vai demorar alguns dias. O Supremo Tribunal Federal definiu já os dias de sessões para esse julgamento, começando hoje, daqui a pouco, seguindo hoje o dia todo, terá uma pausa para o almoço, amanhã terá uma parte do dia e nos demais dias também, ou o dia todo ou uma parte do dia.
No primeiro dia do julgamento, nós vamos ter, após a abertura da sessão, com a publicação da pauta da sessão, a palavra deve ser dada ao ministro relator Alexandre de Moraes, que vai fazer um relato de todo o caso, desde a sua origem até o presente momento, descrevendo os incidentes que aconteceram no curso do processo, os pedidos feitos pelos advogados de defesa ou mesmo pela acusação, as decisões interlocutórias, os despachos normais do curso do processo. Então ele faz essa leitura. Não deve demorar muito tempo, mas poderá chegar a quase 1 hora, mais de meia hora. Feito esse relato do processo pelo relator, aí então a palavra será dada ao Procurador-Geral da República. O procurador terá 2 horas para justificar a denúncia feita, as providências de provas que ele pediu que fossem adotadas, vai definir, no seu entender, a culpabilidade de cada um dos réus, para, ao final, pedir o que ele já pediu, a condenação de todos. Ele terá 2 horas para fazer essa sua manifestação. Após, pela ordem dos réus, cada um dos réus terá o tempo para a sua defesa, que será feita, óbvio, pelos advogados que estão habilitados no processo e que já são conhecidos porque atuaram já lá no primeiro grande momento desse caso, que foi na sessão de recebimento da denúncia. Como são 8 réus, é possível que a defesa deles tomem todo o dia de hoje e pode até entrar no início da sessão de amanhã. Aí sim, após a manifestação dos advogados dos réus, a palavra volta para o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. Aí o ministro vai proferir o seu voto. Na primeira participação do ministro Alexandre de Moraes, logo agora pela manhã, ele vai fazer um relato do processo. Vai dizer, vai falar desde o recebimento da denúncia até o momento das alegações finais, que é a última parte de interferência ou de participação dos advogados de defesa. Na segunda parte, depois que todos os advogados, depois que o Ministério Público falar, que todos os advogados de defesa falarem, aí o ministro Alexandre de Moraes vai proferir o seu voto. E aí ele deve demorar bastante tempo. Se ele começar a ler o seu voto amanhã, talvez amanhã mesmo não consiga terminar, porque, afinal de contas, é um processo muito importante, é um processo que está chamando a atenção do mundo político, não só brasileiro, mas a repercussão internacional tem sido grande, sobretudo após a tentativa de interferência
do presidente americano, Donald Trump, interferência nas ações do governo brasileiro, sobretudo no Supremo Tribunal Federal. E essa ação chama a atenção do mundo porque não se tem notícia de fato semelhante em nenhum dos países que sofreram tentativas de golpe ou tiveram realmente golpe de Estado, ditadura. O próprio governo americano, no final do primeiro governo do Trump, ele estimulou uma invasão ao Capitólio, que é o Congresso Nacional deles, a sede do Parlamento americano. Ele, Trump, presidente da República, no fim de mandato, estimulou uma invasão ao Capitólio. Inclusive, morreu gente. Essa invasão era para evitar que o Senado norte-americano reconhecesse o resultado da eleição. Pois bem, ele fez tudo isso e voltou 4 anos depois para o governo, está aí governando os Estados Unidos e nada aconteceu. Aqui nós estamos tendo essa manifestação da Suprema Corte, que está agora decidindo realmente como uma corte constitucional. Depois da ditadura que tivemos, iniciada em abril de 1964, e ninguém que fez aquela revolução, comandou a ditadura, foi julgado, condenado ou absolvido. Veio uma anistia e ficou o dito pelo não dito. Agora, por conta da Constituição de 1988 e pelo status democrático que nós brasileiros atingimos, o Supremo, demonstrando que o juiz não deve temer, nem deve estar subjugado a quem quer que seja, está então presidindo essa ação criminal, que ficará na história não apenas do Brasil, da América Latina, onde vez por outra temos golpe de Estado, mas no mundo. Um exemplo, como os grandes veículos de comunicação do mundo já manifestaram, o Brasil dá um exemplo disso. É verdade que aqui essa manifestação do Supremo suscita divergências. Tem um lado importante que é contra esta ação do Supremo. São as pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E um outro lado também muito significativo, que aplaude a ação da Suprema Corte. O importante é que, qualquer que seja o resultado, e tudo leva a crer que, sobretudo, esses primeiros 8 réus serão condenados, será uma decisão não apenas histórica, mas exemplar. Daqui para frente, vamos ter
vamos ter não uma tranquilidade geral, ampla, total, de que não teremos mais um golpe de Estado, uma ditadura nos próximos anos. Poderemos até ter, Deus nos livre dela. Mas o certo é que quem for arquitetar um golpe de Estado vai estar certo de que, se falhar, será preso e pagará pela sua tentativa criminosa. Em tudo isso, também, ao ponto em que louvamos a atitude democrática dos brasileiros, temos que lamentar que num processo desse estejam figuras das mais altas patentes das Forças Armadas brasileiras. Marinha, onde está lá o almirante, o Almir Garnier, a aeronáutica, ou melhor, o Exército, onde estão lá os generais, e um deles preso, general de 4 estrelas. General de 4 estrelas. Lamentar. Mas também serve de exemplo para os militares, de que a função deles não é estar articulando o golpe de Estado, não é querer estar tomando de assalto o poder. Os militares têm que se conter na sua nobre função. Quando eles querem sair dessa nobre função, vão para a área do crime. Nós estamos aguardando os instantes de recebermos imagens do Supremo Tribunal Federal para o início desta sessão, que, repito, é a mais importante em se tratando de uma Corte Constitucional. A decisão mais importante. Já tivemos muitas decisões importantes da Justiça brasileira, mas esta, não há dúvida, por ser uma decisão onde a Suprema Corte está revestida exatamente no status de Suprema Corte Constitucional, decide a sorte desses que tentaram dar um golpe de Estado no nosso Brasil. Estamos aguardando imagens do plenário da primeira Câmara, primeira turma, do Supremo Tribunal Federal, para o início da sessão de julgamento dos 8 primeiros réus acusados de tentativa de golpe de Estado. Dentre eles está o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal armou um esquema especial, não apenas para receber as pessoas que manifestaram interesse em participar presencialmente da sessão, como também permitir que os milhares de outros brasileiros possam acompanhar esse dia histórico para o Judiciário Nacional. A sessão abre a parte final do processo em que são acusados, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, o almirante Almir Garnier,
o Anderson Torres, o general Augusto Heleno, o coronel Mauro Cid e os generais Paulo Sérgio Nogueira e o Walter Braga Neto. Este está preso em uma das unidades do Exército Brasileiro no Rio de Janeiro. Havia uma expectativa grande se esses réus compareceriam à sessão, mas a maioria não vai. Pelo menos está certo, ou até aqui, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro não iria. Havia sido recomendado não apenas pelos seus advogados, mas também pelos médicos que o assistem e por familiares, de que deveria se preservar do constrangimento de ouvir o que lá será dito, tanto pelo representante do Ministério Público, no caso o Procurador-Geral da República, quanto pelo relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes. E os demais também preferiram não estar presentes. Mas há um grupo muito grande de jornalistas, há um grupo muito grande de operadores do direito, porque, repito, é uma sessão histórica, onde os debates serão de alto nível e de lá sairá alguns outros ensinamentos para os códigos, ou para o Código de Processo Penal, ou do próprio Código de Criminal, porque os ministros proferirão os seus votos com muita atenção ao entendimento do que eles cairão no sentimento da população. Se há muita gente que não entende do direito, que vai acompanhar esse julgamento apenas como torcida de futebol, torcida por um lado e torcida por outro, há um contingente muito grande de pessoas que vai acompanhar com muita atenção tudo que se disser em relação a esse processo. Sobretudo, no final, que é a definição das penas, se houver a decisão das penas de condenação. Todos os operadores de direito acreditam que os réus serão condenados à prisão. É evidente que as penas são individualizadas, nem todos pegarão a mesma pena. Alguém pode ser condenado a 10, 12 anos de prisão, um outro só a 8, outro a 20 anos, dependendo do entendimento dos ministros. Cada ministro vai expor o seu voto, que pode seguir na linha do voto do relator, Alexandre de Moraes, como não, se a maioria dos ministros entender que o voto do ministro Alexandre de Moraes está em desacordo com algum dispositivo da lei penal, ele pode votar contra. E aí, essa divergência será resolvida pelo próprio plenário da primeira turma ou
em algum caso, pode chegar a ir ao plenário do Supremo Tribunal Federal, que reúne, então, todos os ministros. Mas o sentimento que se deixou, ou que foi colhido pelos jornalistas, pelos operadores de direito, é que o sentimento dos ministros da primeira turma é resolver a questão agora.